Bom dia, meu querido. Que bom podermos estar juntos aqui de novo, meditando na palavra de Deus. Graças a Deus, iniciando mais uma semana com essas meditações da palavra viva de Deus em nossos corações nesse ano de 2025. Hoje, dia 17 de fevereiro, nós vamos meditar em dois textos do Evangelho de João, que fala sobre fazermos as obras do Pai. Eu quero ler aqui esses textos. O primeiro é João 6, de 26 a 29, onde Jesus fala conosco assim. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E o segundo texto é João 9,4, onde Jesus fala para os seus discípulos assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esses textos, eles trazem algumas verdades, algumas reflexões sobre esse trabalho no reino de Deus, sobre o que significa esse trabalho no reino de Deus e qual a ocasião em que ele deve ser desempenhado, né? Realizado. Eu queria primeiro destacar aqui o tempo, né, verbal que Jesus utilizou, né, nesse texto de João 9,4, quando ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Façamos, um tempo imperativo, né, e plural ao mesmo tempo. Façamos nós a obra de Deus. Nós quem? Jesus estava falando com seus discípulos. Nós, Jesus e a igreja. Amém? Somos nós que fazemos esta obra. Isso está em acordo com o ensino de Paulo para a igreja dos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3,9, quando Paulo ensina a igreja que nós somos cooperadores do Senhor. Veja bem, cooperadores, somos cooperadores. Operamos junto com Ele, né? Em conjunto com Deus. Então, nós somos cooperadores do Senhor. Então, Jesus espera que você entenda e realize a vontade dele, operando no reino natural. Porque quando você opera no reino natural, né, você realiza aquilo que é teu encargo, a tua parte nessa cooperação, ele vem com o sobrenatural, né? O natural é você se levantar da tua cadeira e tocar na campainha do seu vizinho e levar uma palavra para ele. O sobrenatural é o que Deus faz a partir dessa palavra liberada sobre a vida de uma pessoa, né? Então, o natural é se dispor para Deus e ouvir e obedecer aos comandos do seu espírito. Isso é a nossa parte, né? E a parte do Senhor é agir através de nós. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos ali um pouco antes de voltar para o Pai, né? Em Marcos 16, de 15 a 20, Jesus dá a grande comissão para que os discípulos vão por todo o mundo pregando o evangelho, ensinando as coisas que ele deixou, a forma de viver como ele deixou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando enfermos, expulsando demônios, né? Enfrentando riscos e perigos ao proclamar essa mensagem, né? Realizando sinais e prodígios e maravilhas. Então Jesus deu a ordem, e aí os últimos versículos do livro de Marcos, né, no capítulo 16, descrevem que a igreja foi, os discípulos foram e cooperava com eles o Senhor, por meio de sinais e prodígios que eram realizados. Então é isso, nós vamos na obediência, nós vamos no natural, naquilo que nós podemos fazer, e ele vem com o sobrenatural e realiza.
Quero fazer menção também aqui ao texto de Cantares 7, 11 e 12. Pegar um texto lá do Velho Testamento, o que tem a ver, né? Porque aqui ilustra um flash do relacionamento entre a noiva e o noivo, né? E aqui é uma fala da noiva para o noivo. Achei interessante. Quando ela chama o amado dela, né? Dizendo assim: vem, amado, saiamos ao campo. Vem, saiamos ao campo, para ver se as vinhas estão em flor, para ver o estado da obra, né, no campo. Então, olha que maravilha. Essa noiva sabia que ela era cooperadora do seu noivo. Ela que chamou ele, olha que lindo isso, para ir ao campo, né? Muitas vezes o noivo nos chama e nós ficamos reticentes em obedecer ao chamado desse noivo, que é Jesus. Mas essa noiva era tão comprometida com o coração do seu noivo, com as vontades do seu noivo, com aquilo que o seu noivo valorizava, que ela é quem chama ele e diz: vem, amado, vamos sair ao campo, vamos ver se as vinhas estão em flor, vamos ver como é que está o estado da arte, né, vamos dizer assim, da obra do reino de Deus. Queridos, acho que o noivo espera por noivas comprometidas a esse nível, né? Que tenham sede, fome, eu vou usar essa expressão, essa palavra, que tenham gana em fazer a obra do reino de Deus, em repartir a fé com as pessoas ao seu redor, em ver se aquelas sementes que foram lançadas lá atrás prosperaram, viraram plantas, se elas estão florescendo, se elas vão gerar uma nova carga, uma nova colheita de frutos. Então, acho que o Senhor espera por uma noiva avivada dessa forma. Aleluia. Então, façamos a obra do Pai, né? E aí, a pergunta dos discípulos: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus resume a obra de Deus a algo muito simples, muito elementar e muito eficaz. Ele diz assim: queridos, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou, que o Pai enviou. Porque a partir do momento que a gente realmente acreditar que Jesus é enviado pelo Pai, a partir do momento que a gente realmente entranhar em nosso interior as verdades eternas que Jesus trouxe à humanidade, não tem como a gente não fazer a obra de Deus. Não tem como a gente ser negligente com a obra de Deus, né? A partir do entendimento das palavras e da pessoa de Jesus em nossa vida. Então, a partir do momento que você crê verdadeiramente, é automático, você vai fazer a obra de Deus, se realmente você crê, né? Então, que vocês creiam naquele que ele enviou. E que a partir dessa crença, a partir dessa fé, você também compartilhe quem é Jesus. Quem é Jesus em você. Quem é Jesus através de você, né? Então, façamos as obras do Pai. E a obra do Pai, a obra de Deus é esta, que você creia naquele que foi enviado pelo Pai, que é Jesus. Reparta essa fé com outras pessoas. Amém? Então, façamos. E Jesus diz assim: enquanto é dia, façamos as obras do Pai enquanto é dia. Enquanto existe luz, enquanto existe liberdade, enquanto existe clareza, definições, limites, enquanto existe discernimento, enquanto existe oportunidade. Nós estamos num período em que essa luz está diminuindo, luz nesse sentido de oportunidades, né? De liberdade para proclamar. A luz está diminuindo ao redor do mundo todo, né? As trevas estão crescendo ao redor do mundo, nesse sentido de crescimento da oposição, de fiscalização da oposição contra a verdade do Evangelho, cresce a cada dia. Então a gente precisa urgentemente proclamar o Evangelho do governo de Deus, do reino de Deus, porque a noite vem, né? As trevas estão crescendo, as coisas estão se estreitando, a oposição cresce, né? Então, à medida que a tribulação se aproxima, né? À medida que a grande tribulação se aproxima, o sol vai se pondo, as oportunidades vão se estreitando e as trevas avançam. Mas a promessa que Deus deixou sobre nós está lá em Isaías 60, versículos 1 e 2, quando o profeta diz assim:
Levanta-te e resplandece, porque vem nascendo a tua luz e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem resplandecendo a glória do Senhor. Aleluia! Então, meu querido, o contexto geral, sim, é de estreitamento das oportunidades. Mas o teu contexto pessoal e de todo aquele que crê, e se você crê, você recebe essa palavra pela fé. O teu contexto pessoal é de glória de Deus crescendo sobre a tua vida, sendo evidente sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você se encha de coragem, de ousadia, de intrepidez para proclamar o evangelho do reino aonde você estiver, por onde você for, em nome de Jesus. Né? Então, qual é a obra? A obra da fé, a obra de levar pessoas a Cristo. Não apenas de forma externa, cultural, religiosa. Queridos, o mundo está saturado de cultura religiosa, de cultura cristã religiosa. O mundo está saturado de cristianismo nominal, né? Hoje, o grande desafio nas nossas sociedades aqui, falando no contexto contemporâneo, urbano das nossas sociedades, o grande desafio não é evangelizar, mas é re-evangelizar, né? É realmente levar um evangelho prático, efetivo, real, palpável, concreto para a vida das pessoas. E não um evangelho religioso, misturado, bagunçado, comercial, barganhado, né? Distorcido, de certa forma, da essência original. Então, o Cristo cultural, o Ocidente já conhece. O Ocidente precisa conhecer o Cristo real, o Cristo vivo, por meio da sua igreja. Aleluia. Então, experimentar o Cristo vivo, né? A obra da fé é levar as pessoas a entrarem no reino, né? Entrarem no reino passando pela porta do reino, que consiste no arrependimento de obras mortas, no batismo nas águas, né? na inserção dessas pessoas no corpo de Cristo, e no batismo, enchimento, plenitude do Espírito Santo, para que sejam capacitadas a viver uma vida no Espírito, cheia de graça do Senhor. Né? Então, a obra da fé é produzir frutos dignos dessa transformação espiritual. Viver no dia a dia esse arrependimento, essa realidade do batismo nas águas, da conexão com Cristo, e essa realidade do batismo, do enchimento, da plenitude do Espírito Santo, fluindo essa vida espiritual em todas as circunstâncias. Aleluia! Então, Jesus nos convida a isso, a trabalhar não pela comida que perece, não pelos objetivos terrenos, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. Pela graça de Deus, ele nos acrescenta todas as coisas, mas é necessário buscar primeiro o reino e a justiça. Buscar a santidade do Senhor, buscar a palavra, buscar a verdade, buscar a obediência ao Senhor, buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. E todas as coisas, né, que perecem, mas que nós necessitamos ainda, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, qual é a obra? A obra da fé. Jesus nos convida e nos promete que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores, porque ele não está mais fisicamente entre nós. Ele voltou para o Pai, mas ele permanece espiritualmente entre nós por intermédio do Espírito Santo. E nós podemos ter comunhão com ele por meio do Espírito Santo e assim realizar, né, por intermédio dele, né, e ele por nosso intermédio nessa aliança, realizarmos as obras do Pai, onde quer que andarmos. Aleluia. A tal ponto que as pessoas olhem para nós, assim como foi em Antioquia, na primeira igreja, em Antioquia, né, em que os discípulos eram tão parecidos com Jesus, evidenciavam tanto Jesus em suas vidas, que eles eram chamados de cristãos ou pequenos cristos. Uma palavra, né, desgastada, ser chamado de cristão hoje em dia não significa muita coisa, mas a gente precisa resgatar o que é realmente ser um cristão à luz da palavra, para impactar a nossa geração. Então, queridos, termino aqui com um trecho de uma poesia que Deus está me dando para transformar em música. Não vou cantar aqui para não queimar cartucho, mas Deus já me deu o refrão e a letra é simples,
que diz assim: façamos as obras do Pai enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em breve, se Deus quiser, essa obra dessa canção vai estar pronta e eu vou divulgar aqui para vocês também. Então, deixo contigo essa palavra viva que Deus trouxe ao meu coração nesses dias e reavivando também dentro de mim muitas coisas que ficaram meio empoeiradas, né, por algum tempo, mas graças a Deus estão voltando à carga e voltando com unção nova e dobrada. Aleluia. E que você possa ser levado a fazer as obras do Pai na sua vida, aquilo que Deus já direcionou e você sabe que tem que fazer, que você faça, em nome de Jesus. Me lembra aqui da palavra que Paulo disse lá para a igreja dos Colossenses, para um irmão chamado Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Faça as obras do Pai em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você nesse dia, em nome de Jesus. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, @Novo Vivo Caminho 1972. Toda segunda-feira nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus e nos entremeios aí algumas coisas da nossa vida também a gente coloca aí no canal para edificação de todos. Deus abençoe você nessa semana poderosamente, te encha da graça, da unção e da vontade de realizar a obra do Pai cada vez mais e seja luz.